Ei, pessoal, eu queria dar uma sugestão de documentário que foi lançado há poucos dias no serviço de streaming da Globo, a Globoplay. E o documentário é chamado Doutor Castor. Esse documentário, ele conta, de certa maneira, a ascensão e queda, né, do então bicheiro carioca Castor de Andrade, que das décadas de 60 até o final da década de 90, praticamente comandou com mãos de ferro aí é, é, o Bangu Atlético Clube, um clube pequeno, hoje pequeno, mas tradicional do Rio de Janeiro, que chegou a ser vice-campeão brasileiro de futebol em 1985, numa decisão no Maracanã contra o Curitiba, perdeu nos pênaltis. Também foi vice-campeão carioca nesse mesmo ano, em 85, né? E também o Castor de Andrade também, com mãos de ferro, administrou a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, acho que sob, vamos dizer assim, sob a liderança deles, que conquistou 2 ou 3 carnavais do Rio de Janeiro. Por que eu estou sugerindo, né, e recomendando o documentário em si? Porque o documentário é muito bem produzido, né, com imagens, reportagens, entrevistas, né, muito interessantes. E de certa maneira, Castor de Andrade, tudo que envolveu no caso aí, né, a sua figura, né, carismática, performática, inclusive, também fala muito, diz muito do que foi, provavelmente, eu não sei, não saberia dizer se ainda há esse Rio de Janeiro ainda vive hoje, né, em pleno 2021, já no século 21, né? Mas fala muito, diz muito, mostra muito do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, do carioca típico, né? De certa forma, é, romantiza um pouco, né, figuras tipicamente cariocas. Então, o Doutor Castor acaba sendo um documentário que, de certa maneira, é um retrato do Rio de Janeiro numa determinada época, principalmente da década de 70, 80, né? Então, assim, que é vamos dizer assim, sem fazer julgamentos, mas é uma cidade, de certa forma, anárquica. É uma cidade, de certa maneira, dionisíaca, né? Pegando o termo nietzschiano, né? É uma cidade dionisíaca, libertina. E a relação do jogo do bicho, do futebol, do carnaval, né? Do poder público, das autoridades, da própria polícia, etc., né? Da própria sociedade, que, de certa maneira, a gente observa entrevistas ali muito interessantes, inclusive com um trecho do antigo Jô Soares 11:30, onde o Jô entrevista o Castor de Andrade. Então, por mais que hoje a gente possa ser surpreendido por uma entrevista como aquela, né, mas é o retrato fiel de uma época. Fica a dica, assistam no Globoplay, ok? E depois vamos trocar uma ideia aí sobre o que cada um de vocês pensa a respeito. Um grande abraço.